Estou aqui para falar de literatura de cordel na Editora do Brasil. Você provavelmente já ouviu falar sobre a literatura de cordel, essa forma de poesia fixa, rimada e metrificada de origem no Nordeste brasileiro. Mas o que eu estou aqui para apresentar são os meus livros da Editora do Brasil que contêm poemas de literatura de cordel. O primeiro deles é O Menino de Muitas Caras, O Menino de Muitas Caras, que é uma coautoria com o Jonas Ribeiro. Este é um livro muito interessante porque ele mistura a linguagem de prosa, é um livro escrito em prosa e também em verso, porque na escola, na trama do livro, na escola, os alunos estão aprendendo sobre a construção poética do cordel, como fazer versos de cordel, e aí toda a trama do menino grande com o menino pequeno. É um livro que fala sobre bullying. Ele então tem essa linguagem dupla, tanto da prosa quanto no verso, coautoria com o meu amigo Jonas Ribeiro e ilustrações de Andrea Ebert, muito bacana. Depois surge o Criança Poeta. Este livro, Criança Poeta, eu peguei situações da minha infância e transformei em quadras, cordéis e limeriques. Então o cordel aqui também faz parte, é um dos elementos poéticos, uma das narrativas poéticas. Também tem poemas em quadras e em limeriques. E aí eu vou falar um poema para vocês que eu acho muito legal, escrito em cestilhas de cordel. E essa história é real mesmo. Chama Minha Bisavó. Minha mãe sempre me diz, vá beijar a bisamada, mas me dá uma tremedeira. Minha mão fica suada, não consigo beijar velha com a cara amassada. É um livro muito bacana que tem histórias sobre o nome, sobre o pai, sobre a mãe, sobre a tia namoradeira. E as ilustrações são da Ana Terra, do Mário Bag e da Sônia Orne. Depois tem o livro, cadê o livro? A História de João Grilo e dos Três Irmãos Gigantes. A História de João Grilo e dos Três Irmãos Gigantes, ilustrado por ninguém mais, ninguém menos do que Ricardo Azevedo. Quando o pessoal da Editora do Brasil falou que ele iria ilustrar esse livro, eu não acreditei, eu achei que eles estavam brincando comigo, mas o livro é escrito, é ilustrado pelo Ricardo Azevedo. Que honra, nossa, fiquei super feliz. E neste livro eu conto a história deste personagem chamado João Grilo, que tem outros nomes, Pedro Balazarte, Cancão de Fogo. É um personagem de diversas culturas populares e ele tem uma característica, ele é sempre fraco, magrinho, amarelo, em alguns lugares ele é até chamado de amarelo mesmo, e ele não tem nada, assim, nenhum atributo físico que possa falar, nossa, ele vai conquistar alguma coisa. Neste caso, ele é muito mirrado, ele é fraquinho, mas ele enfrenta três gigantes usando a inteligência. E aí, para construir este enredo, eu peguei histórias da tradição popular brasileira, da tradição indiana, europeia, africana. Eu peguei vários recortes de histórias populares e criei essa história que a molecada adora, porque é muito bacana. Adorei a História de João Grilo e dos Três Irmãos Gigantes. E no final eu trago uma surpresa para o leitor, que é a mesma narrativa em verso, em cordel, escrita na forma de teatro de cordel. E mais recentemente temos o Cordelendas, ilustrado pela minha amiga queridíssima poetisa também, Nireuda Longobardi. Cordelendas eu pego algumas histórias tradicionais indígenas e as reconto na forma de literatura de cordel, mostrando para vocês que as comunidades indígenas elas mudam. Hoje muitas têm barco, muitas têm celular, muitas têm escola, internet, e tem que ter mesmo, mas alguma coisa permanece, que é a oralidade. A gente tem que aprender muito com os povos indígenas, que os povos indígenas visitam o passado para ativar a memória e voltam para o presente, pegam no passado e voltam para o presente, e assim a gente vai dando continuidade à memória. São estes meus 4 livros da Editora do Brasil, que trabalham com a literatura de cordel, uma forma fixa de poesia que eu gosto muito, porque ela, por ser metrificada, por ela ter ritmo, facilita muito com que o aluno escreva cordel também. Então, a partir do momento que o professor aprende a metrificar,
ele vai ensinar o aluno a metrificar. E aí, com a métrica, com o ritmo, métrica nada mais é do que o ritmo do poema, o aluno vai sentir facilidade para escrever e ele vai se encantar, ele vai ficar animado e vai virar um verdadeiro poeta. Então, você que quer despertar o poeta interior do seu aluno, conheça algum desses livros que são escritos ou diretamente ou indiretamente na forma da literatura de cordel brasileira de origem nordestina. Meu nome é César Obeide, eu sou autor. Pela Editora do Brasil eu tenho outros tantos livros em diversos outros gêneros, em prosa, livros juvenis, livros infantis. Espero que vocês conheçam os meus livros. Um beijão!